Nesse último bloco do programa, eu converso com o professor Clóvis Amicis Amorim sobre o ato pedagógico. Professor Clóvis, você poderia falar para nós sobre os paradigmas que sustentam o ato pedagógico, como conservador tradicional, o paradigma da complexidade? Nós esperamos e estamos fazendo um grande movimento, na academia pelo menos, para que possamos mudar os paradigmas, em especial, transformar o paradigma conservador para o paradigma da complexidade. A doutora Marilda Berins tem muitas publicações nesse sentido, orientou muitas teses de doutorado e de dissertações de mestrado, onde ela caracteriza como é que se dá a prática pedagógica no paradigma da complexidade. Esse paradigma ele se inspira em Edgar Morin e ele tem um olhar que tem muitas variáveis que são conjugadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no que diz respeito à ação pedagógica, ao ato pedagógico, você pode trabalhar no ensino com pesquisa, você pode trabalhar com uma visão que seja holística e, em especial, você deve ter uma atenção às inteligências múltiplas, porque nem sempre o aluno tem uma determinada forma única de se expressar, uma única maneira de demonstrar o seu conhecimento. Então, no paradigma da complexidade, você tem um olhar para o sujeito como um todo, o conhecimento é aceito como estando em construção, o conhecimento não é pronto e acabado só para o aluno decorar, os alunos são ativos, participam, são corresponsáveis de toda a ação pedagógica, eles são convidados junto, sob a orientação do professor, a realizar atividades cujo produto final será a aprendizagem daquele conteúdo que se está trabalhando. O professor é crítico, o professor é reflexivo, o professor é exigente, mas também é afetivo e incentiva o trabalho em cooperação, o trabalho em equipe, o trabalho em grupos. Então entraria a questão da aprendizagem significativa. Exatamente. Então, veja, muitos de nós, durante anos, decoramos informações cuja utilidade nenhuma ou para a qual não vemos nenhum tipo de significado. A escolha dos conteúdos, e aí você vai entrar numa outra direção, que é a discussão do tipo de currículo. Qual é o conceito de currículo que você está trabalhando? É o currículo tradicional? É o currículo crítico ou é o currículo pós-crítico? E nós também sabemos que quando o professor entra em sala de aula, ele tem o que a gente chama de uma intervenção híbrida. Ele não vai repetir exatamente aquilo que vem nas normas, que vem nas exigências legais, mas ele vai transformar segundo a sua prática, segundo a sua experiência, segundo a sua vivência. Então, o currículo, ele tem que conversar com essa proposta, porque se o currículo, se a intencionalidade do professor estiver no paradigma tradicional, você vai ter um conflito. Então, nós precisamos de que o currículo também seja transformado, que as propostas não sejam apenas conteudistas, que você assegure o conteúdo, mas esse conteúdo que é dinâmico, que é palatável, que é interessante, que é bonito e que é gostoso. Agora, no ato pedagógico, como se verifica o paradigma da complexidade? Principalmente na satisfação dos alunos e dos professores. Regra geral, quando os professores tomam conhecimento, quando eles refletem sobre a sua própria prática e eles conseguem fazer este movimento de levar o aluno a gostar, a sentir-se feliz, onde você tem presente a subjetividade no ato de aprender, você com certeza terá uma visibilidade e uma produção em termos de ensino-aprendizagem, onde todos se sentem confortáveis. E os alunos não têm mais medo do professor. A avaliação deixa de ser um momento de vingança ou de acerto de contas e passa a ser um momento privilegiado de aprendizagem, onde você pode aferir o que eu pensei que construímos juntos, efetivamente nós construímos? Se não, quais são as lacunas? Como é que eu posso intervir para melhorar esta aprendizagem? Agora, professor Clóvis, essas teorias e paradigmas, no caso, as teorias da aprendizagem, tem algumas que dão certo na prática, tem algumas que já não dão certo. Na verdade, é assim. O ato de ensinar e aprender é um ato muito complexo, porque você tem que analisar muitas variáveis.
Por exemplo, eu trabalho num curso da terceira idade. Já tive uma aluna com 100 anos. Você não pode comparar uma senhora de 100 anos com uma criança que está na educação infantil ou com um aluno que está no ensino médio. Então, você tem muitas variáveis e que talvez algumas teorias para alguns contextos sejam mais efetivas. Porém, nada mais prático do que uma boa teoria. Quando o professor conhece bem uma teoria de aprendizagem, ele sabe como intervir no ato, no processo de ensinar. E a sua didática vai ser uma didática que vem nessa direção como uma ferramenta adequada para ajudá-lo na sua tarefa, que é levar o aluno a construir aquele conhecimento. Professor Clóvis, segundo Alicia Fernandes, o que o professor pode fazer para atingir o desejo de aprender do aluno? Veja, Alicia Fernandes é muito amada pela maioria dos psicopedagogos, dos psicólogos. Nós devemos a ela uma valorização significativa da aprendizagem, que ela denominou de aprendizagem significativa. Sobre a questão de gênero, a mulher escondida na professora é um dos seus livros. Mas quando ela se refere ao que o professor pode fazer, ela nos diz: nós devemos nutrir o professor. E o próprio professor deve se nutrir de novidades, de atualizar a sua formação e de estar entusiasmado. Professores entusiasmados, motivados, tendem também a contaminar e a contagiar os seus alunos. Agora, segundo Freud, amar e conhecer guardam íntimas conexões. Essa afirmação, professor, o que ele quis dizer com essa afirmação? Bem, antes de nós abordarmos esta perspectiva, eu gostaria de aproveitar o tempo e a oportunidade, a ocasião, para divulgar e sugerir um livro muito bem-humorado sobre teorias de aprendizagem. Posso fazê-lo? Claro, fique à vontade, professor. Obrigado. Bem, o livro é este. Ele se chama Teorias da Aprendizagem. É um livro clássico, agora na 5ª edição. Ele traz os principais teóricos e suas contribuições para a ação do professor em sala de aula. Então, neste sentido, você tem muitas teorias. Uma das teorias que traz esta reflexão: amar e conhecer guardam íntimas conexões. Nós poderíamos dizer que difícil a vida de uma pessoa que não foi marcada por um professor, para o bem ou para o mal. Alguns alunos se tornam professores de biologia porque tiveram excelentes professores de ciência e se encantaram com o porta-voz. Nós amamos primeiro o professor e depois o conhecimento. Então, amar e conhecer anda junto. A gente, nós, em geral, poderia dizer assim, gostamos de aprender aquilo que nós gostamos. E quando você está colocada diante de um conteúdo que você odeia, seja ele qual for, é pouco provável que você fique motivada ou queira aprender. E o que fazer nessa hora, professor? Que tem alguns conteúdos que realmente os alunos não gostam. Pois você veja, eu estava na 6ª série, no meu tempo era a 6ª série, a professora de português nos perguntou: levante a mão quem não gosta de português. Na 5ª série tínhamos tido uma experiência muito aversiva, então todos levantamos a mão. E ela disse: bem, existe um remédio que a gente compra na farmácia, sob a forma de cápsulas, que melhora bastante essa dificuldade. Se chama gostar do professor. Então, o professor que se fizer gostar, o professor que tiver habilidades sociais. Ter habilidades sociais significa que você é capaz de ser exigente sem ser grosseiro, que você é uma pessoa reflexiva sem ser uma pessoa monótona ou chata. Algumas aulas realmente são muito chatas. Então, os professores precisamos reencantar a educação. Não podemos perder de vista também que temos nossos parceiros. Devemos tentar atrair mais a família para a escola, fazer com que os pais, de alguma forma, estejam próximos de nós. E a escola encontrar estratégias para se tornar um ambiente agradável, interessante e prazeroso. Se tudo isto conjugar, é possível que os alunos gostem da maioria das disciplinas que lhes são ofertadas. Ok, professor Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Uma ótima semana para todos. E o Nós da Educação termina aqui. O tema de hoje foi Psicologia da Aprendizagem. Até o próximo programa.